Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com você e com sua família. Queridos, eu acredito que todos nós, em algum momento, já paramos alguma vez aquilo que estávamos fazendo para olhar ou ouvir um determinado anúncio, quer na televisão, no rádio, na internet, ou até mesmo num outdoor que tem espalhado por toda a nossa cidade. E geralmente esses anúncios publicitários, eles chamam a atenção do público por alguma coisa, em especial pela mensagem que ele quer trazer àquele que está vendo, ouvindo ou assistindo, né? E essa mensagem geralmente pode ser uma mensagem simples, mas sempre ela é uma mensagem impactante. Essa mensagem, ela pode ter o seu conteúdo de forma explícita ou não. Às vezes você precisa, né, levar um tempo para compreender o que aquele anúncio está querendo mostrar. E é claro que o objetivo, em geral, desses anúncios publicitários é transformar uma pessoa comum em um cliente, é fidelizá-la, torná-la então ali fiel àquele produto, ou àquela empresa, ou àquele bem que está sendo oferecido. O anúncio publicitário, ele é importante e faz diferença nas vendas. Por exemplo, quem é da área de vendas sabe que uma boa propaganda é a alma do negócio, como se diz. E também tem um outro dito popular que diz assim: quem não é visto, não é lembrado, né? Então, quanto mais a gente mostrar, revelar, né, divulgar, melhor. Mas a gente precisa ter em mente que o produto que nós anunciamos deve ser igual àquele produto que a gente realmente está comercializando. Você não pode divulgar um anúncio acerca de um determinado produto, um determinado item, e na realidade, quando o cliente vai receber aquele produto, é algo totalmente diferente. Como se diz, é gato por lebre, né? Nós precisamos realmente garantir que o produto do anúncio é o produto da entrega. Eu lembro de um amigo nosso, uma vez, ele foi para o Paraguai, naquele tempo ainda, a parte de material eletrônico era muito caro, aqui no Brasil, e ele foi lá fazer umas compras, e comprou lá, né, uns produtos, uns pendrive, que ele queria revender aqui em Fortaleza. E aí o comerciante mostrou lá o produto, ele se interessou, tantos bytes de memória, ele disse: ô rapaz, quando o cara disse o preço, é aqui, pronto, é aqui que eu vou me fazer. Aí disse assim: separa aí para mim logo uns 30, né, que é para compensar as despesas de viagem. E aí ele comprou lá o produto, muito satisfeito, e quando chegou em Fortaleza, que ele foi verificar o produto, só tinha a casca, não tinha nada de memória, né? Ele levou o gato por lebre, foi enganado. Infelizmente, às vezes isso ainda acontece nos nossos dias. Mas, queridos, quando se fala em um anúncio de procedência, quer seja devido àquilo que está sendo anunciado, quer seja de quem está anunciando, não há nada mais verdadeiro, real e eficaz que a palavra de Deus. Se você realmente quer ter segurança em anúncios verdadeiros, você vai encontrar na palavra de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o maior instrumento de anúncios para a humanidade. Não é a internet, não é a televisão, é a palavra de Deus, porque na Bíblia você vai encontrar os mais diversos anúncios com as finalidades as mais variadas possíveis. Tudo você vai encontrar sendo anunciado na palavra de Deus. E o melhor é que esses anúncios contidos nas Escrituras, eles mudaram a vida de milhões de pessoas durante toda a história da humanidade.
E em todos os lugares, pessoas foram impactadas pela proclamação que essa palavra traz. E isso é significativo, porque não é simplesmente um anúncio de homens para outros homens, mas é o anúncio, é a proclamação, é a fala do Senhor Todo-Poderoso para a humanidade. É por isso que a Bíblia Sagrada é o maior e mais poderoso instrumento, mecanismo, ferramenta de anúncio. E quando Deus fala, transformações profundas, duradouras e impactantes ocorrem. A Bíblia, ela está cheia de momentos transformacionais desse tipo. Quando as pessoas ouviam Deus falar, sabiam que nada seria como antes. A sua vida não continuaria da mesma forma. Esses momentos e mensagens, queridos, continuam a moldar a vida das pessoas nos nossos dias, porque a Bíblia Sagrada, ela não é um livro do passado. A Bíblia Sagrada é um livro do passado, do presente e até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Ela continua sendo atual. Por exemplo, quem pode esquecer o anúncio feito pelos anjos aos pastores? Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Queridos, nenhum nascimento foi tão festejado, nenhuma chegada de um bebê foi tão interpretada nos cinemas e em encenações como aquele Natal. Por quê? Porque esse anúncio, ele impactou gerações, e ainda hoje, em pleno século 21, continua impactando. Outro anúncio, aquele que foi dado às mulheres que em luto foram ao túmulo de Jesus. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, amados, inaugurou um novo tempo para os homens, pois nenhum cordeiro imaculado, digo melhor, nenhum cordeiro imolado voltou à vida. Aquela Páscoa até hoje é celebrada no mundo inteiro, porque o Cordeiro de Deus deu a sua vida por amor a nós, a cada um de nós. E é por isso que nós continuamos celebrando a nossa Páscoa. Toda ceia do Senhor, nós celebramos a Páscoa. Nós tomamos o corpo e o sangue do Senhor no símbolo do pão e do vinho. Mas há outro anúncio muito importante no calendário cristão, que geralmente é esquecido. E eu estou falando do dia de Pentecostes, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo teve o seu início. Quando os discípulos, os seguidores de Jesus, se reuniram lá no cenáculo em Jerusalém, após a ascensão do Senhor, o Espírito Santo desceu para habitar na igreja, naqueles homens, em cumprimento à promessa de Cristo. O Senhor disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus tinha dito isso para os discípulos, que eles deveriam permanecer aguardando a vinda do Espírito Santo. E foi exatamente o que aconteceu quando Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo havia descido naquele cenáculo, como línguas de fogo, e o povo então que estava ali participando daquela festa, a festa de Pentecostes, olha e escuta aqueles galileus, aqueles homens simples falando em línguas estrangeiras, línguas de outras nações, e eles perguntam: o que é que está acontecendo? Como pode? Esses homens são homens leigos, ignorantes, como é que eles podem conhecer essas línguas? E aí Pedro então toma a palavra e faz um discurso que vai impactar mais de 3.000 vidas. Ele começa a apresentar
a anunciar o Espírito, o Senhor Jesus Cristo. O seu anúncio mudou permanentemente o mundo. E ele se encontra exatamente em Atos capítulo 2, versos 14 a 36, que depois você poderá acompanhar na sua casa essa leitura. A festa de Pentecostes, querido, é uma festa da colheita para os judeus. E eles vinham a Jerusalém de todos os lugares, judeus vinham de locais distantes para participar dessa festa. É por isso que juntou tanta gente, fazia parte da cultura judaica, daí tantas pessoas se congregarem em Jerusalém. E aí quando as pessoas então ouviram aqueles homens, aquelas mulheres, falando nas línguas próprias das suas terras, aonde eles moravam, eles disseram, mas eles são galileus comuns, ficaram perplexos, começaram a zombar, e Pedro então se levantou para explicar o que estava acontecendo. Ele passa então a dar o seu testemunho, e ele diz que ali é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E depois de Pedro dizer que ali se cumpria uma profecia do Velho Testamento, Pedro apresenta Jesus como aquele que foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramado isto que vedes e ouvis. Pedro está dizendo, olha, essa promessa, Jesus recebeu do Pai, que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo. Pedro, queridos, proferiu esse sermão revolucionário, e aconteceu exatamente no dia de Pentecoste, um anúncio de um evento que mudou permanentemente o mundo, não apenas nos dias dos apóstolos, mas até hoje. Pedro, ele identifica Jesus, o Nazareno, como um varão aprovado por Deus, por meio dele, ele que realizou milagres, prodígios e maravilhas. Queridos, quando a gente vai ver o ministério de Jesus, nós percebemos que ao longo de 3 anos, Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos, Jesus quebrou leis da natureza, porque andou sobre as águas, transformou a água em vinho. Jesus operou grandes coisas, multiplicando o alimento para os famintos. Ele mostrou que é Deus. Deus estava confirmando que ele era o Filho de Deus. No entanto, apesar de todas as evidências, o povo não reconheceu Jesus como seu Messias. A promessa do Messias, que iria chegar a Israel, não foi aceita pelo povo. De fato, Pedro passa no seu discurso a acusar o povo de ter crucificado e matado Jesus por mão dos injustos, que eram os romanos. No entanto, ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro, ele afirmou que a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. Pedro, ele identifica nessa morte de Jesus 3 partes envolvidas. A primeira, o próprio Pai, que entregou por um plano predeterminado e pela sua presciência, o seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar. O Pai, por causa do seu amor a cada um de nós, é a primeira parte envolvida na morte de Jesus. Há também uma segunda parte, o próprio Filho. O próprio Jesus diz que voluntariamente ele deu a sua vida para nos resgatar do efeito do pecado, que é a separação eterna de Deus. Ele se entregou por amor, voluntariamente ele fez, ele não foi forçado a ir à cruz, ele foi por amor a você e a mim. Mas, queridos, além do Pai, além do Filho,
há uma terceira parte envolvida na morte de Jesus. E Pedro diz que a responsabilidade e a culpa pela morte de Jesus é de todos aqueles que ouviam aquela pregação naquele dia. Pedro disse: olha, vocês são culpados. E eu quero dizer também para você, meu amado irmão, nós, cada um de nós, também somos culpados pela morte de Jesus, porque Ele levou os teus e os meus pecados. A condenação que seria nossa, Ele levou sobre si. A condenação de Jesus tem parte de responsabilidade do Pai, do Filho e de cada um de nós. Nesse momento, o apóstolo Pedro então faz o anúncio surpreendente para aqueles que ouviam, que embora eles estivessem matado a Jesus, Deus o ressuscitou. Ele não permaneceu preso na sepultura. Jesus, aquele que outrora era o humilde Nazareno, agora estava exaltado à direita do Pai. Ele agora era glorificado. É por isso que Pedro declara: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Senhor Jesus, Ele é aquele que ressuscitou, é a primícia daqueles que ressuscitarão. Para que esse anúncio não seja considerado uma propaganda enganosa e prontamente descartada como falsa, Pedro fornece então 3 testemunhas para apoiar o seu anúncio, para mostrar que a sua declaração era verdadeira. A primeira delas é Davi, o rei mais respeitado e amado de Israel. Também foi um profeta de Deus, pois escreveu sobre a promessa de Deus, de que os seus descendentes governariam Israel eternamente. E quem é o maior de todos os descendentes de Davi, senão o próprio Jesus? Davi falou também que o Messias ressuscitaria, o seu corpo não sofreria corrupção, e que ele sentaria à mão direita do Senhor. Davi testemunha acerca de Jesus, mas além de Davi, os próprios discípulos também eram testemunhas oculares. Tanto Pedro como os demais discípulos, eles presenciaram a ressurreição, porque depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, e até mesmo aquele que era mais incrédulo, mais descrente, pôde ver a Jesus quando ele disse: coloca aqui, Tomé, os teus dedos nas minhas chagas. Queridos, e a terceira pessoa que testifica de Jesus é o próprio Espírito Santo. A testemunha final foi o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. As línguas estrangeiras que foram ouvidas em Jerusalém na festa de Pentecoste foi uma manifestação do poder do Espírito Santo. Deus autenticou Jesus como Messias, com sinais e maravilhas, e confirmou a mensagem dos apóstolos com esses milagres. Grandes milagres o Espírito Santo tem realizado através da sua igreja. Se a gente for observar, queridos, nesses últimos 2000 anos, após a morte de Jesus, nós vamos ver Jesus, através do seu Espírito Santo, operando maravilhas no meio da igreja. E o maior de todos os milagres é o milagre da salvação. É quando Deus, através do Espírito Santo, convence o pecador, o miserável pecador da sua situação, e ele retorna à casa do Senhor. Queridos, naquele dia de Pentecoste, Deus visitou a humanidade de uma maneira completamente diferente. Eu acredito que os discípulos não imaginavam o que estava a acontecer. Eles oravam para que o Espírito Santo, para que o Consolador viesse, mas eles não sabiam o que estava por acontecer. Em vez, amados, de estar fisicamente presente com apenas algumas pessoas, como foi no seu ministério, Cristo agora
está em cada um de seus discípulos, através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós passamos a ser propriedades do Senhor. Nós somos templo, nós somos morada, nós somos a habitação do Senhor. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos que era necessário que Ele fosse, para que o Consolador viesse. E hoje, o Espírito Santo, queridos, Ele continua operando. Assim como Ele revolucionou a vida daqueles cristãos do primeiro século. Pedro, que uma vez negou, agora proclamava ousadamente Jesus como Messias. Será que nós temos esse mesmo sentimento de Pedro? De proclamar ousadamente Jesus como nosso Messias e Senhor? As pessoas que rejeitaram a Cristo no passado, aquelas vidas que estavam ouvindo o discurso de Pedro, o anúncio que Pedro estava fazendo, essas pessoas haviam rejeitado a Cristo, mas agora, elas estavam ouvindo o que Pedro estava dizendo, e não somente isso, elas se arrependeram por terem matado a Jesus, aquele que tinha vindo salvá-las. Um dia cada um de nós, ouvindo a mensagem do Evangelho, reconheceu a sua situação, se arrependeu dos seus pecados e se voltou para o Senhor. A palavra de Deus diz que eles foram batizados. Não somente isso, as suas prioridades mudaram. Eles começaram a se dedicar ao ensino, à oração, à comunhão com os apóstolos. Algumas pessoas chegaram até vender as suas propriedades para compartilhar as necessidades dos necessitados. A transformação, queridos, na vida daqueles homens foi notável, mas não parou aí. A cultura também foi impactada. Aquela igreja que estava no seu nascedouro, estava inserida numa sociedade idólatra. O povo adorava os deuses romanos e os deuses gregos. Eram centenas de deuses. E a igreja rompeu com aquela adoração. Não somente isso, não existiam mais na igreja escravos e senhores. Todos eram de igual valor. E a sociedade romana era uma sociedade totalmente estratificada. Não existia mais gentios e judeus, eles não eram mais inimigos, agora todos eram cristãos, todo aquele que confessava Jesus Cristo. Não existia mais homens e mulheres, separações, eram reconhecidos todos como co-herdeiros de Cristo. Ninguém tinha poder mais sobre o outro. Na presença de Deus eram todos iguais. À medida que o Evangelho se espalhava, o cristianismo substituiu a idolatria, causou um tumulto econômico entre os artesãos. Aquelas pessoas estavam acostumadas a fazer ídolos, imagens, e agora não tinha mais quem os comprasse entre os cristãos, porque agora eles foram libertos da idolatria, eles estavam servindo ao único Deus verdadeiro. Queridos, embora Satanás tenha tentado destruir a igreja, com perseguição, derramado o sangue dos mártires, isso apenas fez a igreja crescer. Às vezes eu vejo as pessoas temerosas com qualquer perseguição que possa acontecer. Se porventura fulano chegar no poder, se porventura acontecer um problema, mas queridos, eu não vejo na história do cristianismo medo daqueles que são fiéis com relação à sua fé. Pelo contrário, por maior que fosse a perseguição, eles continuavam fiéis ao Senhor, porque maior era o que está na igreja do que aquele que está no mundo. Gradualmente, o cristianismo afetou todo o Império Romano, e no século XV, atravessou o Oceano Atlântico para moldar a sociedade do novo mundo. Chegou ao Brasil. Hoje, os efeitos do Pentecoste, queridos, ainda estão reverberando em todo o mundo, pois os cristãos influenciam não apenas indivíduos, mas culturas, nações.
Uma vez que o Espírito Santo vive dentro de você, o teu destino é eterno, está radicalmente mudado, como tudo mais na sua vida, porque as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que nós não podemos, queridos, comungar com o pecado, é por isso que nós não podemos ficar enamorados com a iniquidade, é por isso que nós não podemos querer servir a dois senhores. O Espírito de Deus nos dá vitória sobre o pecado. O Espírito de Deus nos dá orientação segura e correta para as decisões. O Espírito Santo de Deus traz conforto em meio às crises e dificuldades. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para obedecer à sua vontade. Amados, agora é nossa responsabilidade contar aos outros sobre o nosso Salvador. Cristo quebrou os grilhões da morte e oferece vida eterna a todos que nele creem. Você já conhece essa verdade, mas há muitos que estão aí fora, que estão sendo enganados pelo inimigo, que estão nas trevas, que estão vivendo uma subvida, porque sem Cristo, sem Deus, estão apenas vegetando nesse mundo, e só há uma forma dessa palavra chegar até eles, é pela minha vida e pela sua vida. Que a nossa oração também nesta noite, seja que o Espírito Santo faça arder em cada um dos nossos corações, no coração dessa igreja, o desejo de levar a mensagem do Evangelho aos perdidos, mas não somente isso, que nós possamos viver uma vida santa, uma vida reta, aos olhos do nosso Deus, e para a sua glória. Que Deus possa estar abençoando sua vida, meu querido irmão, que Deus possa estar fortalecendo o teu viver, e a cada dia, você e eu, possamos estar mais e mais apaixonados por Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar.